Então, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês a como fazer a montagem estilo info. Basicamente, o estilo é um PNG da pessoa com um fundo e do ladinho, em um quadro, informações da pessoa. Então, primeiro de tudo, eu comecei pegando um PNG do DeviantArt, que lá a qualidade é muito melhor, tanto que eu nem precisei colocar Remini na minha montagem no final. E depois eu peguei a paleta desse PNG para mim fazer o fundo. Vocês podem fazer qualquer tipo de fundo para essa edit. Pode ser um de textura, pode ser um decorado, pode ser um com texturas de ecrã, qualquer um. E sigam sempre a paleta do PNG para fazer o fundo de qualquer montagem, não só info. Como eu sempre repito para vocês. E lembrem de pegar PNGs que não tenham uma cor muito escura. Por exemplo, esse da Ariana tem partes pretas no PNG dela. Porém, também tem as outras cores que também estão em destaque. O rosa, o verde, o branco e também o tom da pele dela e do cabelo. Então, o preto não é a única coisa que tá ali em destaque. E também, se eu for parar pra pegar a cor, não vai ser um preto tão forte. Porém, mesmo deixando ele de lado, a paleta ainda assim não ficou desorganizada. Depois, eu posicionei o PNG da Ariana ali, deixei ali mesmo, no lugar que ele ia ficar, e comecei a fazer o fundo. Por quê? Assim eu ia ter mais ou menos uma base de qual parte ia aparecer mais do meu fundo. Aí eu fiz ele, e depois eu fui ali nas ferramentas de desenho, e dá pra vocês colocarem tanto um quadro em formato quadrado ou em formato circular. E vocês também podem deixar um espacinho ali em cima ou embaixo, depende de como tá a edit de vocês, o posicionamento. Vocês podem deixar tanto um espaço vazio para vocês colocarem o nome, quanto colocar o nome da pessoa que vocês pegaram no próprio quadro. Então, no caso, eu fiz o teste ali com um quadrado, como um quadrinho, e também fiz com o formato circular. No fim, eu acabei usando o formato circular. Tomem muito cuidado para quando vocês forem fazer o quadro, não chegar muito perto da borda, não deixem ele encostado na borda, deixem sempre um espacinho. Também não deixem muito grande de forma que ocupe toda a edit. E caso vocês queiram colocar sombra no quadro, é só vocês fazerem o que eu ensinei na aula passada, que é ir nas camadas, na camada que você fez o quadro, salvar como PNG nas 3 bolinhas, e ir pro PixArt e colocar esse quadrinho em cima do fundo que vocês fizeram com sombra. Se ficou confuso é porque vocês não assistiram o meu vídeo de curiosidades, então eu não aceito reclamações. Depois eu peguei um pincel de bolinha e fiz como uma moldura. E contornei por toda em volta do círculo que é seu quadrinho. Muito cuidado na hora, se vocês forem fazer isso também, cuidado na hora que vocês estiverem desenhando, porque tipo, uma bolinha de decoração ou qualquer que seja a decoração que vocês estiverem usando, não pode ficar uma mais para dentro do quadrinho ou mais para fora do quadrinho, todas têm que ficar na mesma proporção. Então, tome muito cuidado com isso, não só no quadrinho, em qualquer coisa. Depois eu fui colocar as escritas. E para isso, eu tive que pesquisar no Google Ariana Grande para mim saber as informações dela. Então, logo que eu pesquisei Ariana Grande, já apareceu ali um sobre dela, que conta uma breve biografia dela, o nascimento, com quem ela é casada, filmes e programas e irmão. Então, logo por aí já dá para vocês terem uma base e já fazer o info por aí. E caso vocês queiram uma outra informação que não tenha nesse quadrinho, é só vocês procurarem pelos sites logo após a pesquisa do nome da pessoa, que com certeza vai ter vários. Eu escrevi o nome da Ariana Grande ali no espacinho que eu deixei justamente pro nome dela, e eu fiz de uma forma que o nome dela coubesse ali no espacinho que eu planejei, sem ficar como se tudo ficasse espremidinho. Então eu até peguei a segunda fonte e curvei ela para ficar mais suave. Eu também escrevi em uma fonte com um pouco mais de destaque que a escrita que descreveria sobre ela, só que eu também deixei com menos destaque do que a escrita do nome.
Então, eu peguei uma fonte mais simples para essas descrições de info, nascimento e extra, que foi as informações que eu utilizei, do que a fonte do nome, mas um pouquinho mais trabalhada do que a escrita das descrições, essa daí. E também coloquei em uma cor que estivesse destacada. No caso, no info, eu coloquei uma sombra interna que quase não apareceu porque mesmo assim estava um pouquinho pequenininho demais, e coloquei uma sombra. E na escrita da descrição, eu coloquei só uma sombra, para dar um destaque, para dar uma sensação de profundidade que fica muito boa na edit. Eu também fui no alinhamento das escritas e eu coloquei a linhazinha delas posicionada para a esquerda, então tudo retinho na esquerda. Por quê? Porque como ela tá na frente de uma parte do quadrinho e é um círculo, então não dá para tudo exatamente pegar na beiradinha certinho. Pelo menos posicionando a escrita para a direita, que é onde o PNG dela tá, ficou mais retinho e mais bonitinho na hora de posicionar. E depois dos espacinhos que ficou, eu coloquei algumas decoraçãozinhas. Então, a escrita do nome dela ficou em maior tamanho, em maior destaque. A escrita do info ficou um pouquinho menor, só que também um pouquinho mais de destaque do que a descrição, que ficou bem fininha e bem simples e legível. Tem que ser legível. Também não usem relevo nas escritas das descrições, porque por ser muito pequenininho, dependendo do tamanho que vocês forem fazer, que na verdade tem que ser pequeno, não pode ser muito grande, não vai ficar bom porque pode acabar corroendo as fontes. Vocês podem também usar a régua do próprio Pixelab para colocar tudo exatamente na mesma posição e usar o Eminha para ele ficar exatamente retinho. Eu copiei a primeira fonte do info e só digitei a nova informação que eu ia colocar ali, para ficar tudo exatamente da mesma cor e do mesmo tamanho e não ter outro ajuste diferente. Na verdade, como eu já falei para vocês milhares de vezes, todas as escritas de mesma categoria devem ter o mesmo tamanho e estarem posicionadas exatamente da mesma forma, do mesmo tamanho, da mesma proporção. E também é muito importante que vocês tomem muito cuidado com os espacinhos entre cada coisa. Por exemplo, entre info e a escrita da descrição tem um espacinho, e entre nascimento e a escrita da descrição tem que ter o mesmo espaço do primeiro. Vocês não precisam medir certinho, mas pelo olho tentem perceber isso, para ficar bem equilibrado. E caso vocês queiram mexer só um pouquinho, não queiram mexer tanto, mas manualmente seja difícil, vocês só vão em posição, que é um ajuste do Pixelab, e vocês deixem no mínimo o grau do pincel em 1 e vocês posicionem mais para baixo, mais para cima, mais para o lado, quanto vocês quiserem. Eu decorei e coloquei efeito e ficou assim. E como eu disse, nem de Remini precisou para estragar.